que a gente espera que as pessoas saibam e a maior parte das pessoas não está entendendo nada que a gente está falando. Vocês falaram de Camboriú, vocês falaram do Rodolfo. Eu queria que vocês dessem um contexto para a gente poder entrar nesse assunto, porque ficou perdido. Né? Vamos lá. Vocês preferem que eu coloque o vídeo antes do Rodolfo ou querem dar o contexto? Acho que dá um contexto, daí a gente... Então... Eu só quero dizer que antes é o seguinte, Vilela, eu tava em paz, passeando em Curitiba com a minha esposa, Brasil, minha esposa e minha filha. Eu já não queria mais saber desse assunto, tava até estudando mudar um pouco a minha régua de conteúdo e tal. E aí eu fui na casa desse cara aqui. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu sou o perturbador, Vilela. Ele falou assim, eu quero fazer uma live. Aí eu falei, cara, mas ele mora perto do Jardim Botânico. Eu falei, não, mas eu tava indo pro Jardim Botânico com a Maria Mariana. Ele assim, não, cara, senta aqui, vamos fazer a live. Se você pegar a live, que tá com quase 1 milhão de visualizações lá no meu Instagram, eu tô até no começo meio assim, o que eu me meti aqui? Aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, tudo que eu vou falar é isso, tá aqui documentado. Aí eu olhei e falei assim, aí eu pensei e falei, ou eu acredito no que eu acredito, ou eu sou um covarde arregão. Então eu fui imbuído dos mesmos sentimentos de Cristo e falei, se isso aqui for uma cruz que eu tenho que carregar para a gente poder falar uma verdade, eu vou falar. Os documentos são esses? São. Falei, então vamos fazer a live. Ele abriu e eu já foi diferente, né? Eu acordei bem cedo e cantei aquele louvor lá. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Conhece esse louvor? Esse não é louvor, né? Isso não é louvor. Mas então, e aí? Aí, o que acontece? Como eu fui algum tempo do Bola de Neve, né? E acabei saindo dessa igreja ali com um problema do líder dessa denominação lá, e acabei saindo, e inclusive fiquei amigo muito próximo nesse tempo ali do filho da esposa do líder da denominação, o Natan, que mora fora do Brasil hoje. E comecei a ter uns atritos locais ali com os membros da igreja do Paraná, porque eles começaram com as falácias, né? Todas as pessoas que saem dessa denominação, eles acabam falando em verdade sobre as pessoas que começaram a falar de mim. E certo dia eu levantei um dia lá e falei algumas verdades sobre membros da igreja lá. E algumas pessoas começaram a me ver como uma voz e me mandar denúncias. Denúncias dessa denominação. E um presbítero da igreja de Bola de Neve de Balneário Camboriú me procurou dizendo assim, olha... Presbítero é o quê? É o tipo de um... A palavra presbítero no grego é ancião. Então, geralmente, o mais comum hoje é o seguinte: você tem o pastor, o líder local. Aí, depois do pastor, líder local, são os presbíteros. Tá acima? Não. São abaixo. Então, os presbíteros são uma espécie de auxiliares do pastor, que substituem quando o pastor não está e que, de uma certa forma, estão sendo preparados para serem pastores futuramente. É assim, hierarquicamente, que é o pastor, o presbítero e os diáconos, e aí depois são os membros normais. Isso varia de denominação para denominação. Da que nós estamos falando especificamente, funciona assim. Tá bom. Então, eles falaram assim, olha, aqui tem um trabalho aqui, que é uma ONG chamado Casa das Anas, né, que é da igreja, e eles montaram um salão de beleza, aqui, que seria um instituto de beleza para dar curso para essas mulheres. O que essa ONG é? Essa ONG, ela trabalha com mulheres vítimas de abuso sexual. Fala muito com a minha temática. Eu tenho o caso que a gente falou um pouquinho mais cedo aqui sobre as mulheres abusadas. Sim. Fala muito com a minha temática. Então, ele falou, olha, esse aqui ele falou, essas mulheres aqui, elas iam nesse instituto fazer curso profissionalizante, elas iam receber atendimento ali de empreendedorismo, iam aprender a crescer na vida. Elas iam não só ser acolhidas, mas elas iam criar um destino aqui. Então foi-se montado esse instituto para cuidar dessas mulheres e dar curso para essas mulheres. Só que, e aí levantou dinheiro lá na igreja com o pessoal, eu fui um cara que doei 15 mil para esse instituto. Só que entra aí, aí ele falou assim para mim, entra aí no instituto. Não tem uma bala de graça aqui nesse instituto. Não tem nada. Virou um salão de luxo, porque a igreja de Bola de Neve de Balneário Camboriú é uma igreja de pessoas de classe média alta, uma igreja de pessoas com muito dinheiro.
inclusive uma pessoa que deu 15 mil, né? Tem que ter uma condição financeira boa, né? E aí ele falou assim, olha, eu tô me sentindo enganado, lesado, outros irmãos estão se sentindo enganado, lesado. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Ele falou assim, ó, além de não ter nada de curso, não ter nada de nada, o pessoal virou um salão de luxo, e no nome da filha da pastora. Aí ele falou, cara, tá aqui. Aí ele me mandou o documento, o CNPJ, peguei, entrei no CNPJ, olhei lá, CNPJ. E ele falou, e ainda acontece outra coisa aqui que eu descobri agora, aqui, ó. Nós assinamos um termo de voluntariado, né, para trabalhar na cantina da igreja. Só que daí eu peguei, puxei o CNPJ, tá no nome da esposa do pastor. Então eu tenho que trabalhar, fazer escala, os irmãos da igreja vão trabalhar lá. E não receber nada? E não recebe nada, e assina um termo de voluntariado, que não pode entrar na justiça, pode fazer nada, que é um trabalho voluntário. E aí se não for... Pode ser um trabalho voluntário, mas se for uma coisa que, ó, você quer trabalhar voluntariamente pra mim de graça? Venha, mas vai pra mim o dinheiro pra eu fazer o que eu quiser com o dinheiro. E não era o caso também. E ele falou assim, e ainda, aí ele me mandou, porque o que aconteceu nessa live aí, ele falou, e outra coisa, além deles terem um salão de luxo, que com as ofertas nossas aqui, pegar mão de obra de graça. Salão do quê? O instituto virou um salão de luxo no nome da filha. Mas salão do quê? De beleza. De beleza, salão de maquiagem, de cabeleireiro, salão de luxo. Tem prova disso? Tem prova, tá lá, tem o CNPJ... Tem tudo. Nós fizemos... Mas que foi feito com o dinheiro da igreja, o salão, você tem? Eles vão ter que responder agora pro Ministério Público, né? Eu tenho as denúncias das pessoas, tenho o CNPJ e agora cabe ao Ministério Público, já não cabe mais a mim. Nós fizemos a live no sábado, aí houve uma grande repercussão nessa live. E aí nos acusaram de fazer a live com assim, intenções políticas. Sendo assim, ó, por exemplo... Por quê? Vou explicar, acho que vai chegar. Deixa eu só falar, aí só concluindo. Aí nós fomos lá em Balneário responder essa acusação. Estávamos indo para Porto Alegre para levar um caminhão de doações lá em Porto Alegre, nós fizemos isso, e no caminho passava por Balneário. E aí nós fomos, o Márcio conhecia lá uma televisão, e falou, olha, estão nos acusando e tal, a televisão nos chamou, se interessou pela pauta, e nós fomos fazer uma live para esclarecer que nós não temos nenhuma motivação política. Eu, por exemplo, nem sabia que Balneário Camboriú e Camboriú são duas cidades. Eu também não. Não sabia. Mas é aquilo, acusa e o que a gente faz. Eu nem sabia, nem sei o nome do prefeito, por exemplo. Não conheço nada da política de Balneário Camboriú. Né? Agora o Márcio sabe. Então, nós fizemos essa live lá na TV e 2 horas depois já saiu a notícia de que o Ministério Público ia investigar. Então... Mas por quê? Eu vou te explicar daí. O que acontece daí? Aí então tem... a cantina, tem esse salão de beleza que os fiéis estão ali cobrando o dinheiro que eles colocaram. Só que tem um detalhe, que eu não fiz essa denúncia. Quem foi a investigação, a Casa das Anas, foi o próprio Ministério Público. Porque você lembra que tinha a Casa das Anas, que era uma ONG que o Bola de Neve falava que não era dela? Realmente não era dela. Olha como é que funciona essa situação. Eles montam uma instituição, colocam o nome de alguém que era presbítero da igreja, e eles têm o controle da ONG através por serem líderes religiosos das pessoas. Então, por isso que o Ministério Público instaurou a investigação. Isso fica muito bem caracterizado pelo seguinte. Uma pessoa é membro da igreja. Trabalha na ONG. Essa pessoa, ela... chega na igreja e diz, olha, eu não quero mais congregar aqui, quero congregar na Igreja Batista, um exemplo. É demitida. Automaticamente é demitida da ONG. Então, o que acontece daí? Aí, a diretora da Casa das Anas lá, ela se submetia à pastora e o pastor. Só que eles estão falando que eles não tinham nada a ver com ONG, porque a igreja não pode ter um CNPJ. No papel, realmente não tem. Papel. Mas, de fato, na prática ficou provado. Por quê? Olha o que aconteceu. E eu não falei da Casa das Anas. Meu alvo era só ali um instituto de beleza. Só que a Casa das Anas recebe dinheiro público. Recebeu aí 1.280.000 e pouco da Prefeitura de Balneário Camboriú. Mas por que gerou... Eles falaram que é uma perseguição política. Porque o co-pastor da Igreja Balneário Camboriú, o pastor que pastoreia junto com o pastor lá da Igreja de Balneário Camboriú, é candidato a prefeito. E ele é candidato a prefeito do atual prefeito de Balneário Camboriú, que aprovou as verbas que vão para a Casa das Anas. Eu, particularmente, eu não falei nada
da Casa das Anas, eu não sei nada dessa situação. Quem começou a achar estranho e essa ligação foi o próprio Ministério Público, que está investigando, e eles vão ter que se esclarecer com o Ministério Público. Só que daí, eles começaram a falar que era perseguição religiosa. Sabe o que aconteceu? A diretora da Casa das Anas, que trabalhava na Casa das Anas, procurou a equipe de jornal lá da cidade, né? Nós não estávamos juntos, nós não conhecíamos, né? Eu tô numa matéria com ela, mas porque ele pegou a minha declaração e colocou junto com a dela, dizendo assim, olha, realmente o que esses caras estão falando é verdade, não do desvio de dinheiro, mas que a Igreja Bola de Neve é a que controlava, realmente o que eles estão fazendo é verdade. Eu trabalho aqui, seriamente, trabalho aqui todos os dias, venho aqui, dou minha vida, meu marido já trabalhou voluntário aqui, a gente trabalha, e a gente tem que mandar comida pra pastora, comida do erário, porque assim, entra dinheiro pra Casa das Anas pra atender as internas. Mas a pastora, que diz que não tem nada a ver, recebe marmita. As pessoas acharam que isso é uma coisa pequena. Não é, porque é uma prova, porque ela mesma declarou, não, mandava marmitas pra gente aqui. A pastora veio a público e falou isso. Então, se eles não têm ligação, por que mandava comida que era para mulheres em situação de risco, mulheres em dificuldade, vítimas de abuso, para pastora que mora num dos lugares mais caros do Brasil, Balneário Camboriú, num apartamento top, que tinha o instituto montado com o dinheiro dos fiéis? Por que manda comida para ela? E ela falou o seguinte, inclusive eu tô tentando sair da Igreja Bola de Neve, e eles me falaram, a mulher é uma idealista, essa mulher, chama Mariana, tem a entrevista dela, vocês podem procurar, Jornal Razão. É uma idealista que trabalha pelas vítimas, trabalha pelas mulheres vítimas de abuso, falando assim, olha, eu sofri abuso religioso, sofri pressão, e eles me falaram que se eu saísse da Igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú, eles iam tomar a Casa das Anas de mim. E já estou um tempão tentando sair, e veio a público e falou isso. Aí agora, o líder dessa denominação veio ontem no culto falar que a Igreja Bola de Neve não tem ONG, mas você tem a própria diretora da casa falando que ela eles não estão no nome, mas eles estão por trás.